Boa noite a todos os presentes, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos que nos assistem pela internet. É um dia, hoje, de júbilo para nós, a presença do acadêmico Antônio Cícero, com um tema fascinante, já uma vida de envolvimento, né? Acadêmico Antônio Cícero, meu amigo Antônio Cícero, de muitos anos de combate e de armas. Apesar de dispensável, nunca é dispensável apresentar à mesa o nosso palestrante. Escritor, poeta e filósofo, Antônio Cícero, autor dos poemas Guardar, 1996, contemplado com o Prêmio Nestlé de Literatura, A Cidade e os Livros, de 2002, e Porventura, de 2012, que recebeu, inclusive, o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de Poesia, o Prêmio Jabuti de Poesia e finalista do Prêmio Telecom de Literatura. Antônio Cícero é também autor dos livros de ensaios filosóficos O Mundo Desde o Fim, de 95, Finalidade Sem Fim, de 2005, finalista do Prêmio Jabuti, nesse caso, e Poesia e Filosofia, justamente. Além disso, Antônio Cícero organizou o livro de ensaios Forma e Sentido Contemporâneo, Poesia, 2012, em parceria com o poeta saudoso Ali Salomão, o volume de ensaios Relativismo enquanto Visão do Mundo, de 1994. Em parceria com Eucanã Ferraz, poeta e professor, organizou a nova antologia poética de Vinícius de Moraes, no ano de 2003. É também autor de inúmeras canções, letras de canções, cujos parceiros, dentre outros, especialmente compositores Marina Lima, Adriana Calcanhoto, João Bosco, entre outros. E em 2012 ele foi agraciado com o prêmio Alceu Amoroso Lima, Poesia e Liberdade. Para não roubar mais, além da devida e necessária apresentação, a palavra, com um aplauso caloroso, vai para o nosso acadêmico Antônio Cícero. Muito obrigado. Bom, agradeço essa apresentação do presidente Marco Lucchesi, e boa noite a todos os presentes, senhoras e senhores acadêmicos, e todos os presentes, e os que nos assistem também, né, pela televisão. Bem, a poesia e a filosofia no mundo contemporâneo. Eu estou convencido, não apenas de que poesia e filosofia são empreendimentos diferentes um do outro, mas também que, de certo modo, se encontram em polos opostos, embora não antagônicos, mas antes complementares do pensamento. Um sinal evidente da diferença entre poesia e filosofia é o seguinte: ao contrário do que ocorre com os poetas, é perfeitamente concebível que um filósofo jamais tenha produzido obra nenhuma. O filósofo Sócrates, por exemplo, jamais escreveu coisa alguma. No entanto, ninguém duvida que ele tenha sido um grande filósofo. Com efeito, existe desde a Grécia Antiga uma vasta e crescente bibliografia sobre a filosofia de Sócrates. Pois bem, não há poeta que não tenha ao menos uma obra poética. Não se considera poeta quem não tenha composto ao menos um poema. Além disso, é impossível escrever um livro sobre a poesia de um poeta do qual não haja sobrevivido ao menos um poema ou um fragmento considerável de um poema. É que, enquanto a filosofia não se realiza plenamente nos discursos filosóficos, que não passam de caminhos para aquela, é nos discursos poéticos, isto é, nos poemas, que a poesia se realiza plenamente. Mesmo do ponto de vista etimológico, isso é verdadeiro, pois enquanto filosofia significa puro amor à sabedoria, o que não implica em fazer coisa alguma, poesia significa feitura. E o poema é o feito. É que enquanto, isso na língua grega, evidentemente, não é poema, é o feito. É que enquanto o poema é a finalidade da poesia, a finalidade da filosofia e dos textos filosóficos é a própria filosofia. Essa diferença é extremamente significativa. Eu lembro que, no final do diálogo Fedro,
Platão faz Sócrates, não evidentemente o Sócrates de carne e osso, mas o personagem platônico, deixar claro que a verdadeira filosofia está escrita na alma do filósofo e não nos livros. A filosofia que o verdadeiro filósofo escreveu ou inscreveu na sua alma manifesta-se, em primeiro lugar, segundo Sócrates e Platão, no seu modo de viver. Como documento, ao contrário disso, pode-se dizer que a verdadeira poesia não se encontra na alma dos poetas, mas nos poemas que eles escreveram. Para quem quer apreciar um poema enquanto poema, e não como documento arqueológico, sociológico, político, psicológico, etc., o poema consiste numa obra de arte. Por isso, assim como não se pode modificar nenhuma obra de arte sem que ela deixe de ser o que é, considera-se em geral que, em última análise, o poema é intraduzível e imparafraseável. No caso da poesia, tem, portanto, razão o adágio italiano traduttore traditore, isto é, tradutor, traidor. Já um texto filosófico pode perfeitamente ser parafraseado não somente pelo seu autor, mas também por outros. Na verdade, o discurso filosófico é tão traduzível e parafraseável que o filósofo Kant se sente autorizado a afirmar que, entre aspas, não é nada incomum, através da comparação dos pensamentos que um autor exprime sobre seus pensamentos, compreendê-lo até melhor do que ele mesmo se compreende, na medida em que não determinou suficientemente o seu conceito e, com isso, ocasionalmente falou ou mesmo pensou contra a sua própria intenção. Fecha aspas. O filósofo Fichte, que foi, aliás, discípulo de Kant, se inspira em considerações kantianas como essa para explicar o que toma como o verdadeiro espírito, às vezes contra a letra da obra do próprio Kant. No que toca ao filósofo Descartes, Heidegger tem razão ao afirmar que, entre aspas, a consciência histórica da questão autêntica deve esforçar-se por pensar o sentido que Descartes mesmo tensionou para suas proposições e conceitos, mesmo quando, para tanto, se torne necessário traduzir os enunciados dele mesmo para outra língua. Ele põe em língua, entre aspas, Sprache, in eine andere Sprache. Assim, quando nos debruçamos sobre um texto filosófico, não é pelo seu valor intrínseco, como quando nos debruçamos sobre um poema, mas, ao contrário, para descobrir o que pensa o seu autor, e queremos descobrir o que pensa seu autor, não com a finalidade precípua de conhecer esse autor, mas sim porque nos interessamos pelas proposições filosóficas que enuncia ou insinua. Ao lê-lo e interpretá-lo, queremos, em última análise, aprofundar a nossa investigação de questões pertencentes ao domínio da filosofia. É por isso que, às vezes, para um filósofo, ou para um estudante de filosofia, é mais interessante estudar um autor que pense de modo muito diferente dele, porque aí ele vai ser obrigado a aprofundar seu próprio modo de pensar do que um autor que já pense de modo parecido. Já os poemas, embora possam até conter proposições que não são, enquanto poemas essencialmente proposicionais, quer dizer, que não afirmam determinada coisa, não são, que possam até, poemas, embora possam até conter proposições, não são, enquanto poemas, essencialmente proposicionais. Em outras palavras, não se encontra nas proposições que um poema possa conter o seu caráter poético, não naquelas coisas que ele afirma, que está o seu caráter, que ele aparentemente afirma. Trata-se de objetos de palavras, o poema, em que são importantes os sentidos, os referentes, as melodias, os ritmos, as sugestões, os ecos que contém. À primeira vista, eles nos falam, por exemplo, de uma pedra que havia no meio do caminho.
Mas eles não são, no fundo, feitos para falar sobre pedras ou sobre coisa alguma. Aqui se manifesta de outro modo a diferença entre os poemas e os discursos filosóficos. Os discursos filosóficos, na medida em que são filosóficos, possuem o que os lógicos chamam de truth value, valor-verdade. Isso quer dizer que, através das proposições, eles afirmam determinadas coisas e, ao fazê-lo, é como se negassem o oposto dessas coisas. Assim, os empiristas, por exemplo, afirmam que todo conhecimento provém da experiência. Já os racionalistas afirmam que nem todo conhecimento provém da experiência, pois, segundo eles, há coisas fundamentais que podemos conhecer a priori. Ora, a afirmação dos empiristas contradiz, logo nega, a dos racionalistas e vice-versa. Quando nos interessamos pelo conteúdo filosófico de determinado discurso, queremos saber o que é que ele afirma e o que é que ele nega. E queremos saber se o que ele afirma é de fato verdadeiro e se o que ele nega é de fato falso. Um texto filosófico que negue o que ele próprio afirmou destrói a si próprio. Como diz o filósofo Ludwig Wittgenstein, a verdade da contradição é impossível. Já os poemas, na medida em que são fruídos enquanto poemas, não possuem necessariamente valor-verdade. Isto é, não precisam afirmar nem negar coisa alguma. Assim, o poema mais famoso de Carlos Drummond de Andrade, que dizia, como eu estava citando, tinha uma pedra no meio do caminho, à primeira vista, se trata de uma proposição que afirma determinada coisa, que afirma, isto é, que tinha uma pedra no meio do caminho. Na verdade, trata-se de uma pseudoproposição. Por quê? Em primeiro lugar, porque não se pode saber exatamente o que é que essa pretensa proposição afirma e, consequentemente, não se pode saber se o que ela pretensamente afirma é verdadeiro ou falso. Tinha uma pedra no meio do caminho? Onde? Quando? O poema não responde. Em segundo lugar, porque, de todo modo, ainda que fosse verdadeira ou falsa, sua verdade ou falsidade não teria a menor importância para a apreciação do poema. Que pensaríamos de alguém que nos dissesse, por exemplo, que esse poema do Drummond é ruim, porque, na verdade, não havia pedra nenhuma no caminho dele? Acharíamos tal pessoa um imbecil ou um doido. Pelo menos a acharíamos ignorante no que diz respeito à poesia. Em terceiro lugar, digamos que alguém escreva um poema afirmando o oposto do que esse diz. Isto é, não tinha nenhuma pedra no meio do caminho. Ainda que se trate de um bom poema, não acharemos que ele desminta o poema do Drummond. É que podemos apreciar igualmente um poema que aparentemente afirme X, seja lá o que for X, ou um poema que aparentemente afirme não X. Isso significa que, na verdade, nenhum nem o outro afirma coisa alguma. Nenhum nem outro é, no fundo, proposicional. Um exemplo do que acabo de afirmar é o seguinte. No poema Catar Feijão, o poeta João Cabral de Melo Neto exprime metafórica, porém ostensivamente, algumas ideias sobre escrever. Sobre, no fundo, escrever poemas. Eu vou ler. Catar Feijão. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel. Depois, joga-se fora o que boiar. Certo? Toda palavra boiará no papel, água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quanto ao catar palavras. A pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com risco.
Tratando-se de uma espécie de ars poética, não é? Esse poema chega a conter proposições dizendo que o poeta deve livrar-se do que é leve, superficial e oco, insubstancial. Palha, que é ninharia, e oco, repetição do que já foi dito. E que, longe de buscar uma dicção de musicalidade convencional e fácil, deve criar ruídos, obstáculos, surpresas, que obriguem o leitor a se manter acordado e atento, retirando-o através de usos fonéticos, sintáticos, semânticos inesperados, da sonolência, do torpor e da autossatisfação do habitual, do que já tenha sido digerido. Assim, quando se cata feijão para comer, deve-se jogar fora o que não boiar como uma pedra. Por outro lado, quando se catam palavras num poema, as pedras caem bem, segundo João Cabral, pois obrigam o leitor a prestar atenção no que está lendo. Embora essa poética seja interessante e tenha sido muito influente no Brasil, o próprio poema é admirável não porque a proponha. Afinal, ela já tinha sido expressa por João Cabral em ensaios, como Poesia e Composição, entrevistas, etc. Mas o poema é admirável por magistralmente realizar em seu próprio corpo de poema aquilo que prescreve. Tomemos como exemplo a última estrofe de Catar Feijão. Perdão, é porque eu perdi a folha. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não quanto ao catar palavras. A pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca-a com risco. Tratando-se de uma espécie de ars poética, não é? Então eu disse isso. Mas vamos tomar essa última estrofe como exemplo e ver o seguinte. Nela, a pedra é evocada pela sonoridade da letra R nos encontros consonantais DR, FR, GR e TR, como nos versos. A pedra dá à frase seu grão mais vivo. O R funciona aí como uma pedra própria. Obstrui a leitura fluviante, fluvial. O fluviante e fluvial é ele próprio fluviante, digamos assim. Ele próprio fluido. Enquanto que, quando ele fala da pedra, todas as várias palavras, pela sua própria aliteração, não é? Evocam a dureza da pedra. Não é no que diz, mas em como diz o que diz, que reside a poesia. É que o poema iconicamente realiza o que aparentemente prescreve. O poema de Armando Freitas Filho, Caçar em Vão, título que obviamente já representa uma paródia irônica de Catar Feijão, opõe-se às ideias de Cabral sobre a poesia. Eu vou ler. Caçar em vão. Às vezes escreve-se a cavalo, arremetendo com toda a carga, saltando obstáculos ou não, atropelando tudo, passando por cima sem puxar o freio, a galope, no susto, disparado, sobre pedras, fora da margem, feito só de patas, sem cabeça nem tempo de ler no pensamento o que corre ou o que empaca, sem ter a calma e o cálculo de quem colhe e cata feijão. Vejam bem que coisa. Também esse poema realiza no seu ritmo o que descreve. Não são seus versos são seus versos que arremetem com toda a carga, saltando obstáculos ou não, passando por cima de tudo, atropelando tudo. Aqui também, claramente, não é naquilo que diz, mas em como o diz que reside a poesia. Se deixarmos de considerar enquanto poemas tanto Catar Feijão quanto Caçar em Vão, e reduzirmos cada um deles a proposições, é claro que as proposições de um contradirão as do outro. Tomando-os como poemas, porém,
podemos apreciar tão bem um quanto o outro. Mais ainda, é possível concordar com Cabral ao ler o seu poema e com Armando ao ler o dele. Ademais, nada impede que se concorde com um deles e se goste de ambos, ou até que se concorde com uma e se prefira, enquanto poema, o outro. Enquanto, como já observamos, para um pensamento filosófico a autocontradição seja autodestrutiva, a autocontradição pode constituir o próprio motivo do poema. É o que ocorre, por exemplo, no seguinte poema de Anacreonte. Quer dizer, de novo, amo e não amo. Estou louco e não estou. Ou seja, como diz um poema de Walt Whitman, do I contradict myself? Very well then, I contradict myself. I am large, I contain multitudes. Ou em português, contradigo-me? Pois bem, eu me contradigo. Sou vasto, contenho multidões. Os poemas são feitos para que nós pensemos sobre eles e principalmente a partir deles com todas as faculdades que eles solicitar. Razão, imaginação, memória, sensitividade, intelecto, experiência, emoção, sensibilidade, sensualidade, intuição, senso de humor, memória, cultura, crítica e até mesmo, de certo modo, com nossos corpos. Quanto melhor o poema, mais faculdades são atualizados por ele. E, de novo, essa atualização mesma é a recompensa estética que o poema proporciona ao seu leitor. Dela depende o seu valor estético. O que pensa no poema não são apenas as noções correntes, mas também a materialidade linguística que o constitui. Sua sonoridade, seu ritmo, suas rimas, suas aliterações, etc. Isto é, não apenas os seus significados, mas também os seus significantes. E estes não se separam no poema daqueles. E o verdadeiro leitor de poesia deleita-se a flanar pelas linhas dos poemas que mereçam uma leitura ao mesmo tempo vagarosa e ligeira, reflexiva e intuitiva, auscultativa e conotativa, prospectiva e retrospectiva, linear e não linear, imanente e transcendente, imaginativa e precisa, intelectual e sensual, ingênua e informada. O poeta, como diz o filósofo Jean-Paul Sartre, retirou-se, entre aspas, retirou-se de uma só vez da linguagem instrumento. Ele escolheu, de uma vez por todas, a atitude poética que considera as palavras como coisas e não como signos. É importante lembrar que isso não significa, como aliás o próprio Sartre observa adiante, que para o poeta as palavras tenham perdido todo o significado. Longe disso, são as palavras enquanto, ao mesmo tempo, significantes e significados que lhe aparecem como coisas. Tentemos entender melhor qual é o sentido disso. Tudo indica que a principal faculdade que produz a linguagem é a razão crítica, ou intelecto. A palavra crítica, como se sabe, vem do grego krisis, que quer dizer separação. Separar, distinguir, diferenciar, permite classificar, categorizar, identificar, denominar as coisas. Através dessas separações, ao mesmo tempo produzem-se os nomes, as palavras, a gramática e, de maneira geral, a linguagem. E distinguem-se as coisas umas das outras. A linguagem serve, como eu já disse, para que nos comuniquemos, para que pensemos, para que conheçamos as coisas, as pessoas e o mundo. A linguagem é empregada, portanto, inicialmente como um instrumento com o qual fazemos essas coisas. Assim, produz-se inicialmente uma apreensão instrumental do mundo, do ser. No mundo contemporâneo, porém, a tecnologia leva às últimas consequências essa apreensão instrumental do ser. Parece, às vezes, que nos encontramos numa cadeia utilitária
em que o sentido de cada coisa e cada pessoa que se encontra no mundo é ser instrumental, é ser um meio para outras coisas ou pessoas. Não admira que num mundo assim, a coisa mais importante é algo que funciona apenas como um meio, o meio dos meios, e não como fim nenhum, que é o dinheiro. Pode-se dizer que participamos de uma espécie de linha de montagem, não é? Em moto contínuo, acelerado e vicioso, no qual se enquadram quase todas as atividades de lazer que se nos apresentam como diversões. E mal temos tempo para atividades que não façam parte dessa linha de montagem. Sendo assim, é evidente que sobram argumentos para aqueles que pretendem não haver mais, nos tempos modernos, lugar para a poesia. Para aqueles que afirmam que a poesia e, às vezes, a própria filosofia ficaram para trás. De fato, lembro que, há poucas semanas, o médico e imunologista português Antônio Coutinho afirmou que a filosofia, não sendo ciência, está fadada a desaparecer. Ele fez isso na Folha de São Paulo, há umas 2 semanas ou 3 atrás. Obviamente, ele não se deu conta de que seu próprio juízo sobre filosofia não fazia parte de ciência nenhuma, mas de uma espécie de filosofia tão primária que não ousa dizer seu nome, a filosofia autocontraditória, logo autodestrutiva, por ele defendida. É claro que, longe de se reduzir à apreensão instrumental do ser, a razão crítica é capaz de se servir da linguagem exatamente para criticar a redução da mesma à apreensão instrumental do ser. É o que fazem hoje em dia vários filósofos que, contra a apreensão exclusivamente instrumental do mundo, defendem não apenas a própria filosofia, mas também a poesia. Com efeito, é a filosofia que argumenta em defesa da poesia, mesmo sendo inteiramente diferente dela. A própria poesia não poderia, sem deixar de ser poesia, defender-se com argumentos. O que a poesia faz é perverter ou subverter a apreensão instrumental do ser. De que modo? Usando a linguagem para abrir outra maneira de apreender o ser além da instrumental. Trata-se do que eu chamo a apreensão poética do ser. Ou podemos dizer que, através dela, abandonamos temporariamente a dimensão instrumental do ser e temos acesso a outra dimensão, que é a poética. Com isso, a poesia enriquece a nossa vida. Costumo dar como exemplo evidente dessa perversão da linguagem, da apreensão instrumental do ser, um poema do Vinícius de Moraes intitulado Poética. Ele diz, Poética, de manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo do sul cativo. Oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã. Ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Aparentemente, o eu lírico está nesse poema a falar de si mesmo. O eu lírico, quer dizer, o Vinícius estaria a falar de si mesmo, não o Vinícius como eu lírico, na verdade. De fato, encontram-se na primeira pessoa os versos de manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo, etc. No entanto, devemos levar em conta, em primeiro lugar, o próprio nome do poema. Pois bem, poética, ou arte poética, é o nome que se dá aos tratados que pretendem mostrar exatamente o que é a poesia e como ela deve ser feita. Na verdade, esse poema nos mostra o estado do poeta enquanto poeta, isto é, enquanto escreve um poema. É o poeta que abandona o estado cotidiano, convencional, de se relacionar com as pessoas, as coisas, o tempo e o espaço. Também a pessoa que deseja fruir um poema
deve deixar que ele a retire do estado convencional e a transporte para esse outro estado. Trata-se precisamente do que denominei apreensão poética do ser. Já comentei que o poema não quer ser um pensamento sobre objeto algum, mas quer ser ele próprio um objeto de pensamento. Pois bem, Aristóteles considerava que a filosofia fosse o conhecimento que contempla o ente enquanto ente e o que a ele cabe enquanto tal. Podemos dizer que, sendo assim, a filosofia quer ser um conhecimento sobre o objeto de conhecimento mais universal que se possa conceber. A partir dessas considerações, proponho, para concluir, adaptar 2 conceitos lógicos para explicar melhor a diferença entre a poesia e a filosofia. Refiro-me aos conceitos de discurso-objeto e metadiscurso. Discurso-objeto é aquele sobre o qual um outro discurso fala, e se opõe a metadiscurso, que é aquele que toma outro discurso por seu objeto. Consideramos um enunciado como a porta da sala está aberta. Se digo ou escrevo, por exemplo, o enunciado 2, o enunciado a porta da sala está aberta é composto de 6 palavras. O que acabo de dizer ou escrever é um metadiscurso em relação ao discurso objeto 1, a porta está aberta. Mas um metadiscurso pode vir a ser um discurso objeto em relação a outro discurso que fale dele. Se digo ou escrevo, por exemplo, 3, traduzir para o inglês o enunciado a porta da sala está aberto é composto de 6 palavras. Então, terminado. Então, o que era antes um metadiscurso é agora um discurso objeto em relação ao discurso que começa com traduzir para o inglês, o 2. Pois bem, denomino discurso objeto terminal aquele cuja função não é nem falar sobre discurso algum, nem falar sobre coisa alguma. Assim é o objeto da língua, que é o poema, enquanto poema, tal como o mostrei aqui. Por outro lado, denomino metadiscurso terminal aquele que pode ter por objeto outros discursos de outras coisas, mas que não pode ele mesmo ser objeto de nenhum discurso fora de si, pois o único discurso que o tem por objeto é ele mesmo. Assim, é o ato de fala que é a filosofia. Em outras palavras, não é possível falar sobre, nem falar contra a filosofia, enquanto filosofia, a partir de nenhum discurso que não seja ele próprio filosofia. Alguém talvez objete que um gramático, por exemplo, poderia estudar o discurso de la méthode de Descartes sem que seu estudo seja considerado filosofia. É verdade, mas então o seu objeto não será o discurso de la méthode enquanto filosofia. O seu objeto não será filosófico. Na medida em que fosse, então também o seu estudo seria filosófico. Enquanto o valor da poesia não é dado pelo que fale sobre coisa alguma, pois, como mostrei acima, a sua função enquanto poema não é, em primeiro lugar, falar sobre coisa alguma, mas ser uma obra de arte sobre a qual seremos levados a pensar e falar, o valor do discurso filosófico está no que ele fala sobre as coisas, ainda que a coisa de que fale seja a própria filosofia. Quando lemos um poema enquanto metadiscurso, deixamos de lê-lo enquanto poema. Enquanto poema, o que ele diz sobre alguma coisa não é seu fim, mas meramente seu meio. Os discursos sobre um texto poético se multiplicam, justamente porque o que ele diz não pode ser separado das palavras através das quais ele o diz. De modo que todas as demais palavras com as quais tentamos exprimi-lo ou explicá-lo resultam sempre insuficientes. Já os discursos sobre um texto filosófico se multiplicam porque o que ele tenciona dizer
não é inteiramente expresso pelas palavras com as quais o diz, de modo que esse discurso pode e deve ser expresso e explicado melhor por outras palavras, como diz Kant. As grandes intuições filosóficas são poucas, e aqueles que as têm são grandes pensadores. São essas intuições que procuramos captar quando voltamos aos textos originais e primários, ainda que textos posteriores e secundários já os tenham explicado melhor, no todo ou em alguns de seus aspectos. É que não voltamos aos textos filosóficos como a um poema, que sabemos ser insubstituível e para o qual cada uma de nossas leituras é sempre inadequada ou insuficiente, mas, ao contrário, voltamos a um texto filosófico como a um texto que é ele mesmo possivelmente inadequado ao que tenciona dizer, mas que, ainda que inadequado, é de todo modo o texto de um grande pensador, isto é, de alguém que supomos ter ido muito longe em pensamento, ainda mais longe do que aquilo que conseguiu exprimir por escrito e do que aquilo que, inadequadamente expresso por escrito, possa ter sido explicado melhor por outros. Relemos tais textos como indicações, indícios ou sintomas de algo que eles mesmos não chegaram a exprimir adequadamente. Essas são as principais razões pelas quais penso que esses dois polos de pensamento, poesia e filosofia, não podem ser reduzidos um ao outro. Já Platão falava da velha querela entre filosofia e poesia, e dela participou, ao lado da filosofia. Hoje é mais frequente tentar-se reduzir os discursos filosóficos a espécies de poemas que se desconhecem enquanto tal. Mas é necessário que haja tanto o discurso-objeto terminal, a poesia, quanto o metadiscurso terminal, a filosofia. É esta, a filosofia, que ambiciona conhecer a verdade. Como todo discurso sobre a filosofia é filosófico, de modo que toda tentativa de negar a filosofia, para a filosofia a possibilidade de conhecer a verdade, é uma tentativa filosófica de negar-se a filosofia, essa tentativa incorre no que se convencionou chamar de autocontradição performativa. Desse modo, a filosofia que nega a si própria a possibilidade de conhecer a verdade está, ipso facto, negando a si própria a possibilidade de enunciar tal verdade. Logicamente, não resta à filosofia senão rejeitar esse suicídio e afirmar sua própria potência. É importante que o faça, tanto para si mesma quanto para a poesia, pois se esta constitui a afirmação radical e imanente do mundo fenomenal, aleatório, finito, a filosofia é o núcleo do empreendimento moderno de crítica radical e sistemática das ilusões e das ideologias que pretendem congelar ou cercear a vida e, consequentemente, congelar e cercear a própria poesia. É esse o texto que eu trouxe. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Todo merecimento. É mesmo? Você gostou? Que bom, obrigado. Todo merecimento. As palavras de Antônio Cícero foram intensas, belas, um final nietzschiano e, sobretudo, a lembrança de um estatuto de emancipação e, ao mesmo tempo, uma lembrança importante da biografia do próprio Antônio Cícero e de sua reflexão, porque Antônio Cícero também foi um professor de lógica. E aqui eu estava quase que me desafiando a mim mesmo, e cumprirei o desafio de não dizer muito. A tentação é imensíssima, sobretudo porque Antônio Cícero, no único defeito da parte dele, me convidou para fazer a próxima palestra, que não acontecerá, portanto já dou esse aviso, que a próxima sorte dele, o conceito cairia. Não, é terrível. Porque nós teremos as comemorações da 121 anos da Academia Brasileira de Letras, portanto, o próximo ciclo, mas eu não cabi não. Eu quero dizer alguma coisa. Então, nós teremos a interrupção no dia 26 de julho, voltaremos ao tema da palestra com o Evandro Nascimento, uma literatura pensante, Pessoa Clarice e as Plantas, um belo texto. Mas eu não posso me furtar de alguns comentários, claro. Até porque, de um ponto de vista mais
Como diz um acadêmico aqui, quando eu digo que serei breve, adeus, mas serei breve. É maldade da parte dele, não digo quem é, porque já ficou famoso esse bordão contra mim nessa casa. É muito difícil ocupar, às vezes, certas missões na casa. Mas eu, por exemplo, me lembrava, Antônio Cícero, de algumas paixões nossas, comuns, né? Aquela presença de Hölderlin, por exemplo, nos Pianos da Loucura dele e Nietzsche, e, ao mesmo tempo, Hölderlin imaginado como que perseguido por aqueles metafísicos Luftgeister, né? Espíritos aéreos metafísicos. E vivendo esse drama, porque o que Antônio Cícero conseguiu, de forma brilhante e intensa, desenvolver, que são duas partes de um sintoma, por assim dizer, vasocomunicante, alguns poetas morreram num desafio muito grande. Hölderlin, por exemplo, na Alemanha, em relação a essa perspectiva. No entanto, do ponto de vista só da lógica, fechando a lógica, hoje nós vemos uma mudança das poéticas das lógicas. Então, por exemplo, está me lembrando de Łukasiewicz. Łukasiewicz fez uma grande releitura de Aristóteles, ele propôs as lógicas polivalentes da grande escola de lógica da Polônia, você estava com Wittgenstein, e eu estava me lembrando de Łukasiewicz. E ele faz uma belíssima e inteligentíssima leitura de Aristóteles sobre o princípio da contradição, que diz assim: Aristóteles começa furiosamente dizendo o princípio da contradição. Ele não há contra os seus inimigos. No entanto, lembra Łukasiewicz, à medida que ele vai terminando já uma certa perplexidade em que Aristóteles já não é tão aristotélico às vezes como se colocava. Então isso é muito interessante. Me lembrava também, sobretudo, essa arrogância de certo neopositivismo aqui muito intenso, que já tratam dos neurônios de Deus, é um livro assim, um livro interessante, mas enfim, alguma coisa, e já canonizaram um percurso da poesia, já falam da teologia, inclusive da economia, porque há uma neurociência, não todas, obviamente, eu estudo essas questões, mas há, às vezes, uma espécie de despotismo, né, muito narcisisticamente encantado com descobertas que são fascinantes. Mas, em relação a isso, a gente vê que algumas lógicas polivalentes e modais, atualmente, claro, não misturam, mas já acabam tendo uma abertura muito interessante para a própria poética da sua consistência. E termino dizendo que a coisa é muito fascinante, não é? Por exemplo, um grande poeta, alguns poetas foram filósofos, matemáticos e poetas. O antigo como Novalis, Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren, quando as figuras e os números já não forem chaves para o entendimento do mundo, a luz e a claridade. Mas também, por exemplo, poeta como Ion Barbo, que foi um poeta romeno, um grande matemático, ao mesmo tempo um excelente poeta, um dos melhores poetas que a Romênia já produziu, e ao mesmo tempo tem um texto de 1931 fascinante que ele dizia que em algum momento a poesia e a matemática, é um caso extremo, diferente, distinto, mas em termos do cálculo das proposições, por exemplo, da logística, há um momento em que elas se encontram. É um momento imponderável. E é um testemunho muito interessante que ele levava. Mas a sua defesa... Porque a poesia pode estar em qualquer lugar, inclusive no ritmo, por exemplo, e você pode até matematicamente calcular. A questão é sequestrá-la e dar a ela um caráter desassociativo, não é? E perder de um amálgama... Da sua função que é a sua defesa, convencional, que é a sua não defesa. É? A própria matemática. Tem outro sentido. Não foi? Por exemplo, quando você pegava objetos, né? Laplace detestaria... Tá bom, assim fica mais interessante, mas eu já termino. Quando Laplace, por exemplo, dizia assim: eu me orgulho que aqui a minha matemática é pura, não tem cor, não tem desenho, não vou encontrar. Enquanto que com os fractais, com a lógica do caos, você precisa ter cor, precisa ter desenho, porque você vê uma dízima, né? Então, quer dizer, essas as poéticas, ao mesmo tempo, das matemáticas, que não se confundem, e as da filosofia, o próprio Sloterdijk, por exemplo, fazendo apropriações, né? Mas o limite, né, de Grenze está muito claro, né? Esse é o limite. Mesmo Hölderlin, por exemplo, que foi, afinal de contas, colega de Hegel, né, na verdade. E Schelling. E de Schelling. Então, na verdade, o que acontece é que no entanto, você pega o texto de Hegel e os textos, poemas de Hölderlin, e você vê claramente a diferença brutal que existe, embora ele se considerasse também um filósofo. Totalmente. E aí minha pergunta é a seguinte para você, uma pergunta provocativa. Eu gostaria que você me descrevesse, sendo impossível, né? Mas você colocou tradutor e traditor, porque há uma perspectiva kantiana da coisa em si muito forte que você defendeu no início, até como um cálculo das proposições por outro caminho. Sim. Mas digamos assim, o Piano da Loucura de Nietzsche a gente tem gravado na internet. Agora eu pergunto para você, como é que você imaginaria o Piano da Loucura de Hölderlin?
Difícil, né? Realmente eu não sei responder essa Ninguém pergunta. sabe, né? Mas eu queria ver a sua subjetiva. Talvez você escreva um poema sobre isso. Né? Pode ser que um dia escreva um poema sobre isso, mas agora eu não consigo dizer nada. Antônio Cícero, muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado a você.